Um espaço para conversarmos sobre direito de forma clara e acessível, sem abrir mão da profundidade jurídica que cada tema merece. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Descomplica Direito. E o assunto de hoje é sobre franquias. Vamos aprender como estruturar um negócio em uma rede rentável, estruturada e segura juridicamente. E para isso, eu tenho a honra de receber Priscila Piatti, fundadora da franquia Divino Amor, com mais de 100 unidades espalhadas por todo o Brasil. Priscila, eu estou muito feliz de recebê-la aqui hoje. Oi, Grazi, tudo bem? Eu fiquei também muito feliz quando recebi o convite prontamente, aceitei e me sinto muito honrada também de ser lembrada em um tema tão especial e importante. Então, muito obrigada pelo convite. Priscila, antes de nós começarmos a falar mais sobre o aspecto jurídico e sobre franquia, sim, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória. Como é que a Priscila, empreendedora lá do início, chegou até aqui e como foi criar a franquia Divino Amor? Sempre assim, é uma emoção muito grande, né? Olhar para toda essa história, esse caminhar até aqui. E, de fato, olhando aqui para a Priscila, né? E eu falo que não tem como separar a Priscila da Divino Amor. Foi um encontro realmente em 2011. Eu sempre fui católica, de berço. Os meus pais, minha mãe catequista, os meus pais assim, sempre tiveram muito contato com a Igreja Católica e eu sempre com eles. E em 2011 eu tive uma experiência um pouco mais profunda com Deus, através de um curso bíblico que eu fiz. E nesse curso bíblico eu realmente tive, eu falo que foi uma trombada com Jesus, assim, onde ele transformou todo o meu jeito de pensar, meu jeito de agir, meu jeito de falar. E o meu esposo sempre fala que a partir dali parece que eu ganhei asas, assim, e de fato o Espírito Santo me deu asas. E nesse momento, em 2011, eu já tinha começado a levar para as pessoas produtos católicos. Então, eu tinha um trabalho durante o dia todo, trabalhava em um escritório, e na parte da noite eu já comecei a levar produtos para as pessoas. E nesse levar o produto católico, que era algo muito escasso na época, eu já evangelizava as pessoas, né? Entrando ali na casa delas, levando uma palavra, um sorriso, e transbordando aquele amor que Jesus tinha colocado no meu coração. E eu nem imaginava que ali nasceria uma loja, né? Então, de algo assim que eu queria levar para as pessoas sentirem o que eu estava sentindo naquele momento, eu não imaginava que nasceria uma loja. E foi tomando conta de mim. E eu fui começando a perceber que a minha alegria brotava quando eu estava em contato com pessoas evangelizando. Eu exercia a função que eu tinha muito bem durante o dia no meu trabalho secundário. Mas eu era aquele assim, eu falo que eu parecia um passarinho que saiu da gaiola voando e cantando quando eu entrava em contato com as pessoas mesmo e evangelizava. E aí nasce, então, a primeira loja, né? Eu falo que foi a primeira loja. Espaço Católico Divino Amor nasceu na garagem da minha casa. Então, a Divino Amor nasceu assim de uma forma muito singela, muito simples, muito caseira, onde eu fui realmente sentindo o público me sentindo e aquele caminhar. E aí nasceu a Divino Amor primeiro, na garagem da nossa casa. E as pessoas, assim, é muito bonito quando eu encontro as pessoas aqui em Lucas. E elas dizem assim, nossa, Pri, eu comprava com você lá na garagem da sua casa. Eu ia lá, assim, buscava isso, buscava aquilo, você me atendia, às vezes entrava na sua casa, a gente tomava um café, tomava água, um chá. E olhar para toda essa história
e falar, meu Deus, como o Senhor... Eu não imaginava que o Senhor me levaria para tão longe, né? E por volta de uns 6 meses depois que eu tinha a loja na garagem, Deus me empurrava para águas mais profundas, que era realmente me colocar como dona de loja no centro da cidade. E na época não tinha condições nenhuma para ter ali um estoque, a parte imobiliária da loja, um aluguel, tudo para mim era muito assustador. Era assustador, mas tinha um impulsionamento de Deus assim, ó. Deus o tempo todo falando para mim, pode ir que eu tô contigo. E tem uma palavra assim que eu sempre trago quando eu conto a minha história, Isaías 43, que me acompanha sempre, que é onde o Senhor fala, né? Que aonde eu estivesse, Ele estaria comigo. Se precisasse atravessar a água, o fogo, aonde eu fosse, Ele estaria comigo, que Ele me ama, que o meu nome está escrito na palma das mãos dEle e que era para mim confiar. E eu peguei essa palavra para mim, coloquei no meu coração e falei, eu vou, Senhor. E aí nasce a loja da Divino Amor em Lucas do Rio Verde. É uma sala muito petitiquinha. Eu acho que ela tinha uns 23 metros quadrados, no máximo. E era eu, os clientes e as caixas. E logo depois de um ano, a Divino Amor se muda para o lado, ali onde é até hoje, na Avenida Rio Grande do Sul, para uma loja de 100 metros. Então, assim, foi uma evolução muito grande em pouco tempo. Os clientes mesmo que foram proporcionando isso para mim. Não foi algo assim, nossa, agora eu vou mudar. Não, a demanda era tão grande que os clientes proporcionaram essa mudança para mim. E foi quando eu mudei para a loja e não parava mais, né? Aquele amor, aquele carinho. Aí eu começo a contar, vai longe, né? Você me interrompe, se tiver muito extenso. E os clientes realmente trazendo ali aquele amor para mim também, dizendo, Pri, a gente aprovou o que você criou. Nós gostamos da Divino Amor. E a Divino Amor, ela foi criada de uma forma inspirada totalmente no Espírito Santo de Deus. Que fosse clara, que fosse organizada, que fosse um local onde as pessoas entrassem e sentissem o amor de Deus. E, de fato, as pessoas sentem até hoje. Onde abre uma Divino Amor, as pessoas sentem. E as pessoas começaram a me procurar na rede social, no Facebook. E essa é uma parte assim que eu amo. Porque eu digo que a Divino Amor não nasceu por uma escolha minha. Foi uma escolha de Deus para a minha vida. E que inundou o meu coração. E esse coração cheio de Deus transbordou. E que Deus foi alcançando outros corações, assim como Ele transbordou o meu, foi alcançando outros corações. O nosso patrão, falo que é o Jesus misericordioso, que é os raios da misericórdia que eu enxergo bem exatamente isso, aquele raio saindo e atingindo outras pessoas. Foi quando as pessoas começaram a me procurar. Na época era pelo Facebook, que era um dos meios de comunicar ali, rede social mais utilizado. E falavam para mim, olha, eu sou apaixonada pela sua loja, como é que eu faço? Eu queria ter uma loja igual a sua, eu queria fazer algo nesse sentido, eu sou apaixonada pelo teu trabalho. E eu me lembro que na época o meu esposo já veio para me ajudar a trabalhar comigo. Eu chegava e mostrava para ele e falava, Luciano, olha só, tem mais pessoas me pedindo que gostariam de ter uma loja igual a minha. Como? Eu não sei, eu não sei como que eu respondo, o que eu faço, porque eu ficava confusa, ficava pensando assim, mas e se eu falar para a pessoa como que ela vai fazer e depois isso se transforma em algo que não vai agradar o coração de Deus, porque eu sabia que era uma promessa para mim. E foi quando, então, a Hélia, de Imperatriz no Maranhão, entrou em contato comigo e disse assim, olha só, demorei muito para te encontrar, mas te encontrei. Você tem a loja que Deus mostrava nos meus sonhos. Eu sonhei com a sua loja. E eu me vejo sendo uma dona de loja igual a sua. A sua loja é uma franquia? Quando ela me fez essa pergunta, a Divino Amor tinha 5 anos de caminhada. Já tinha uma boa caminhada como loja em Lucas do Rio Verde, já tinha em Nova Mutum, a gente tinha em Sorriso também, filial. Quando ela me fez essa pergunta, Deus me revelou
que a Divino Amor seria a primeira franquia católica do Brasil. Não foi nada planejado, então, Não. Priscila. Quando você iniciou a Divino Amor lá na garagem da sua casa, você não imaginava Não. que fosse se transformar nessa rede de franquias, hoje com 100 franquias, 100 franquias espalhadas aí pelo Brasil. Você sabe que você é um dos meus exemplos lá nas aulas de Direito Empresarial. Meu Deus, que responsabilidade. Dentro do direito empresarial, a gente estuda os contratos empresariais. Sim. E a franquia é uma das modalidades de contrato empresarial. Então, eu sempre conto a tua história, porque eu tive a felicidade de acompanhar, né, essa trajetória desde do início. E eu acho muito bonito como você, e nós comentávamos aqui antes nos bastidores, né, como você vivencia isso, né, o amor que você realmente emprega no seu trabalho e você não consegue se desconectar. Então, né, está ali no dia a dia mesmo da operação, acompanhando tudo isso, e a gente observa que isso realmente é uma missão na sua vida. É uma missão. De fato, Grazi, eu enxergo como missão, porque se fosse diferente disso, talvez teria ficado só em mim mesmo, né? Eu poderia, de repente, ter pensado de forma individual, né? E quando a Hélia me procurou, Deus encheu o meu coração de amor, assim, por ela querer a mesma loja, e ao mesmo tempo eu enxerguei, assim, o projeto inteirinho. É algo, assim, muito místico, muito de Deus, porque eu entendi o meu dom. Deus me revelou o dom que eu tinha de empreendedora. Então, o que eu entendi? Que quanto mais empreendedora eu fosse, mais eu evangelizava. E quanto mais eu evangelizava, mais empreendedora eu me tornava. E foi quando Deus mostrou ali para mim. Eu já fazia tudo como uma franquia faz. Eu me preocupava com os detalhes que uma franquia se preocupa. Sem ser uma franquia. Intuitiva. E é esse que me chama muito a atenção, sabe? Na história, porque eu entendi que eu era empreendedora. Aí eu falei assim, mas se para tantos segmentos as coisas são organizadas, são colocadas pontualmente em seus devidos lugares, por que para Deus não pode ser assim também? E aí eu trouxe toda essa questão do empreendedorismo mesmo, né? Que era algo que eu descobri dentro de mim, que eu tinha muito mais forte do que eu imaginava. Tem uma história que eu sempre gosto de contar, que quando eu tinha mais ou menos acho que eram uns 9 anos, 10 ainda, no Paraná, a professora de artes ensinou a gente a fazer gatos de lã. E as crianças fizeram os gatos para cumprir a tarefa. Eu fiz o meu gato, eu cheguei em casa e falei assim, mãe, eu precisava que você comprasse um olho que se mexesse. Tipo, que o gatinho tivesse olho que mexesse. E um narizinho de verdade, tipo, um narizinho igual de bichinho de pelúcia. Aí ela, na época, foi para Pato Branco, Paraná, comprou, e eu vendi o meu gato. Aí eu comecei a receber encomendas de gato. Dos gatinhos. E eu criava gatos de tudo quanto é cor, feitos de lã. Então, assim, chamar a atenção, as crianças, elas vão revelando aquilo que elas são, né? Então, eu vejo que, de fato, o empreendedorismo é muito forte. E aí, quando eu falei assim, não, para Deus, eu vou fazer ainda melhor. E aí nasceu a Divino Amor. Bem, num ramo de atividade, até então, assim, inusitado. Sim. Né? Porque é a primeira franquia do Brasil. Católica, né? Com produtos católicos do Brasil. Então, totalmente inovador. E se você fosse fazer um plano de negócios, por exemplo, para verificar a viabilidade econômica, talvez os resultados não fossem tão positivos, porque não teria nenhuma métrica também para você se basear. Então, foi realmente com base numa percepção aguçada. Sim. E eu não tenho dúvidas que fruto de muito trabalho e muita dedicação. Sim. No entanto, nós sabemos que empreender no Brasil não requer apenas algo intuitivo, né? Sim. Requer muita preparação e exige muito conhecimento. Como é que foi, Priscila, para você
é esse processo de adaptação e formalização dos negócios jurídicos que você foi precisando realizar no decorrer do tempo. A começar pela formalização da tua empresa. Você me falou que começou lá na garagem da sua casa. É o que eu chamo lá nas aulas de Direito Empresarial da Fundo de Quintal S.A., né? Então, você começou com uma Fundo de Quintal S.A. E, nesse momento, como é que você decidiu, olha, é o momento de dar um passo além, eu preciso criar uma empresa, isso que eu faço de maneira tão natural, já está adquirindo contornos de um negócio mesmo. Sim. Como é que foi essa experiência para você? Desde o primeiro momento, quando nós nos tornamos loja já no centro da cidade, que era uma loja ali com endereço, né, comercial, nós já nos preocupamos em fazer as alterações, né, na questão da empresa. E quando nós tornamos franquia, então, por mais que fosse algo que para mim era novo, nós tivemos uma preocupação imediata de que fosse algo responsável. E é bem o que você falou, né? Então, ter esse despertar de que aquilo que eu comecei fazendo estava ganhando um corpo maior. E que eu estaria envolvendo outras pessoas. Então, uma responsabilidade financeira, uma responsabilidade jurídica, uma responsabilidade empresarial, que, como todo o comércio, tem todas as suas responsabilidades, né? E quando a Divino Amor se tornou franquia, o primeiro passo e preocupação nossa foi buscar o jurídico. Porque a gente sabia que nós precisávamos proteger o nosso futuro franqueado, proteger a franqueadora, né? Consequentemente a marca, e nós buscamos isso já de imediato, que não fosse nada feito sem o respaldo ali jurídico, né? Mas na época eu não tinha para onde buscar exatamente. Então, por mais que a gente buscou assim, onde existe um acompanhamento jurídico para franquias. Nós não sabíamos, nós não tínhamos. Então, nós, junto com a advogada do momento que nos auxiliou, a gente foi desenhando o caminho. É claro que dentro aí desses 6 anos que a franquia já atingiu, nós evoluímos o contrato várias vezes, né? Ele teve 6 anos? 6 anos de franquia. Somente 6 anos? 6 anos. Hoje, nós temos da marca, dessas 100 lojas, nós temos 5. Que nós adquirimos. Recentemente, a gente adquiriu 5 unidades. Mas as 95 são franquias. São pessoas que estão envolvidas com a marca. Incrível, né? Uma evolução realmente assim muito, muito rápida. Sim. Priscila, quando a gente fala em franquia, nós temos toda uma legislação que respalda isso, né? Nós temos lá a Lei 13.966 de 2019, que ela veio substituindo a legislação anterior justamente para trazer maior segurança jurídica, tanto para o franqueador, que é o seu caso, quanto para os franqueados. Então, nós temos lá requisitos indispensáveis e essenciais para o contrato de franquia. E antes de estabelecer essa relação jurídica de um contrato, porque o franqueado, ele adquire a permissão de utilização da marca e de toda essa propriedade intelectual por um determinado período de tempo. Isso. Ou seja, você, como franqueadora, continua sendo detentora dessa marca. E falando em marca, como é que foi esse processo? Porque é muito importante proteger essa marca, o registro da marca. Quando que isso ocorreu? Antes da franquia ou depois? Olha só, quando eu estava ainda na garagem da minha casa, era realmente para um carro, né? Então a loja era muito pequena. Eu
me preocupei em proteger, porque eu sentia que o nome era forte. Espaço Católico Divino Amor, que na época não tinha o espaço católico. Aí eu fui pedir permissão para o padre. Ele disse, olha a responsabilidade, menina. Eu disse, sim, padre, eu vou cuidar. Então, ele me permitiu na época, ele falou, pode pôr, não tem problema nenhum. Então, eu busquei porque eu sentia que o nome era forte. Divino Amor, né? E depois eu fui até descobrir que isso foi uma inspiração, assim, Deus soprou no meu ouvido, assim, Divino Amor. E depois eu fui descobrir que em vários trechos bíblicos e livros você vê lá escrito Nossa Senhora era o celeiro do Divino Amor. Em vários lugares eu vejo a palavra Divino Amor. Então é muito forte mesmo, o nome é forte. Eu falei, eu preciso registrar isso. Mas na época eu não tinha condições financeiras para fazer o registro da marca. E eu me recordo que o meu esposo foi até contra. Ele falou assim, ai, capaz, quem que vai querer, né, copiar? Quem que vai querer se apropriar do nome? Eu acho que você não deveria se preocupar com isso agora, ele disse para mim. Mas eu, super obediente, imediatamente fui lá e busquei uma agência que trabalhava com registros de marca e pedi para que desse o início, né? Ela fez ali de uma forma bem... foi muito bacana comigo a questão do pagamento. Falei assim, é isso, trabalhando eu vou conseguir fazer esse registro. E foi um processo super demorado. Eu me recordo assim que eu fiquei trabalhando e fui pagando aqueles... Na época que eu pagava cada boleto desse registro, eu pensava, ai meu Deus, será que eu fiz a coisa certa? Será que precisava agora, né? Com tantas coisas que eu preciso comprar, a loja ainda está dentro da garagem. Mas eu fiz, né? Fui e fiz esse caminho. E quando nós fomos procurados para ser franqueadores, imediatamente buscamos o jurídico. E foi um detalhe muito importante, porque a futura franqueada, no dia em que ela decidiu que ela iria investir, o único valor que ela tinha na época era a venda de uma casa, a casa deles, assim, a casa da família. Imagina a responsabilidade, gente. Meu Deus, assim, absurda. Ela disse, olha, é o dinheiro da nossa vida. E nós vamos apostar tudo. A gente quer Divino Amor. Só que tem um detalhe, Pri. Eu assino o contrato se tiver registro da marca. E nesse dia, assim, eu pedi muito para Deus uma direção. Eu falei assim, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? Vai ser bom para essa família? Eles vão conseguir empreender esse dinheiro de uma forma correta? É o dinheiro deles, assim, da vida, né? Eu não quero ser responsável por algo que seja ruim para a vida deles. Eu pedi muito para Deus uma direção, uma conversa, assim, bem de amigos mesmo, que nós somos. E nesse mesmo dia, a moça que cuidava da minha marca me ligou e disse, Priscila, eu tenho uma notícia para você. Não é coincidência. No mesmo dia que eu estava assim para decidir se o meu negócio ia se tornar uma franquia. Ela disse para mim, a sua marca saiu, a Divino Amor é sua por 10 anos. Que é renovado, né? Uhum. E, meu Deus, assim, eu dava pulo de alegria, porque ali eu não entendi somente que a marca era minha, mas era o sim que vinha, né, do coração de Deus também. E ele falava assim, vai, pode ir, né? Vamos lá, Isaías 43, vamos que eu estou contigo. E no dia que nós inauguramos a primeira unidade de franquia, né, franqueada, que foi em São Luís no Maranhão, desculpa, Imperatriz no Maranhão, que tem em São Luís também, nós vendemos a segunda unidade, no mesmo dia. Olha só. Eu estava na inauguração, a Franciele de Juína me ligou, e Priscila, olha, a loja que você tem é a loja que eu sonho. Sem qualquer divulgação. Zero. Eu não tive tempo, nem preocupação em divulgar. Nós abrimos 44 lojas com zero divulgação. A nossa divulgação era assim, as pessoas viam eu abrindo uma loja. Uhum. No dia que eu estava ali, né, e as pessoas iam enxergando tudo aquilo, mas assim... E eu vou dizer para você, Grazi, a gente tem um marketing, mas até hoje,
eu não vou atrás, sabe? Assim, é algo muito incrível. Mas é que o melhor marketing talvez seja aquele que você realiza sem a intenção de vender, mas que você demonstra, né, os benefícios e assim a sua verdade. Né? Então você nunca deixou de divulgar o seu trabalho, claro, não com a intenção dessa expansão toda, mas divulgar porque aquilo fazia muito sentido para você. Sentido. E se fazia sentido para você, começou a fazer sentido para outras pessoas também. E aí sim, né, toda essa conexão movimentação. E essa movimentação. Então isso realmente é muito bonito de se ver, né? Sim, então ter o registro da marca foi imprescindível para que aquela franqueada se sentisse segura de fazer a realização do negócio dela também. E o contrato também, né? Um contrato que na época, mesmo que depois ele foi se atualizando, sendo aprimorado, ele trazia, né, todos os direitos como franqueador e como franqueado. E as obrigações também, imagino. As obrigações, né? As regras da marca. E antes dela assinar o contrato, a gente entregou uma circular de oferta, né, que é conhecida como a COF. Isso mesmo. Que é um direito de quem está conhecendo, né? Exatamente, porque se eu estiver errada, me corrija. Mas assim, a COF, ela é essencial, inclusive ela está prevista ali no artigo 2º dessa lei que eu mencionei, a Lei 13.966, lá de 2019, para não esquecermos, porque traz ali todos os requisitos que essa COF deve conter. E justamente para oferecer a gente fala muito em segurança jurídica nas negociações, porque é imprescindível. Quem está realizando um negócio jurídico precisa estar respaldado. Né? Então, esse artigo 2º, ele traz esses requisitos indispensáveis. Então, por exemplo, você tem que apresentar lá o histórico da tua franquia, quantas franquias você tem, os balanços, os demonstrativos financeiros, tem que demonstrar, inclusive, se não tem nenhuma, ou se tem alguma ação judicial em desfavor dessa franquia, né? Isso, dentre outros requisitos ali que são necessários para quem está olhando aquilo e analisando a viabilidade daquele negócio, possa tomar essa decisão de maneira muito fundamentada. Né? Então, por exemplo, outro aspecto que eu também julgo muito importante que vocês devem fornecer ali nessa COF, né? Em relação a qual que é o investimento necessário. Sim. Né? Se tem taxa de franquia, quais são os royalties, se é que tem, né? Qual que é o percentual ali utilizado para publicidade? O que mais, Priscila? Ele precisa estar realmente como um painel com muita transparência, o tempo de retorno, né? Que a marca... Que é o que a gente chama do payback, né? Exatamente. Então, tem que ter ali o investimento de estoque, tudo que vai conter a parte imobiliária, é um painel aberto ali, totalmente transparente, para que a pessoa não pode ter algo escondido, né? Algo que seja para a pessoa depois uma surpresa. Então, quanto mais esse contrato for colocado tudo, e o franqueado que está adquirindo a marca, ele perceba onde ele está entrando, qual será o papel dele, porque é muito importante esse detalhe, quando as pessoas procuram para fazer esse primeiro ponto, a pessoa se encantou com o teu negócio, encantou com o layout, com a maneira como você opera o teu negócio, é alguém gostando do que pertence para ti, gosta da cor, gosta da logo marca, ele gosta, e ali nesse contrato que ele vai ler e ele vai dizer assim, não, realmente, tudo que ela está me oferecendo é o que eu gosto, eu concordo ou eu não concordo. Eu entro ou eu não entro. Exatamente. Né? Porque ali a gente tem os deveres, os direitos, como franqueado, como franqueadora. E é muito importante também que a pessoa que está adquirindo uma franquia, ela entenda qual será a participação dela na operação. Para que não haja uma frustração. Então, dentro dessas 100 lojas que nós temos hoje, eu consigo ter um parâmetro muito
um painel muito aberto, assim, para mim, um parâmetro muito correto ali, fiel, que vai me ajudar a fazer com que outra pessoa se decida também. Que a gente tem ali as suas margens de problemáticas dentro da operação e também os acertos, os erros, né? Enfim. É todo um conhecimento adquirido ao longo dos anos, né? Ao longo dos anos. Exatamente. E uma coisa é assim que é importante a gente distinguir é a COF, que é essa circular de oferta de franquia, e outra diferente é o contrato. A COF, ela precisa ser disponibilizada para esse potencial franqueado com pelo menos 10 dias de antecedência da assinatura do contrato, que é o mínimo que o legislador julga como necessário para que ele possa tomar essa decisão, conforme nós mencionamos, de maneira muito embasada, né? Porque assinar um contrato de franquia não é algo tão simples, né? E tem uma complexidade aí que não é só uma complexidade jurídica, mas é uma complexidade financeira, é um investimento, como foi o caso lá da sua primeira franqueada. Que graças a Deus, inclusive, está muito bem. Muito bem, né? Fez um bom investimento aí em relação, mas era o dinheiro da família. E sendo o dinheiro da família, tem toda uma responsabilidade, porque a gente sabe que no mercado nós temos também franquias que muitas vezes não entregam tudo aquilo que prometem. O próprio mercado ele vai selecionando isso. No entanto, até que o mercado selecione, muitas pessoas acabam tendo prejuízos. Né? Então, por isso a importância dessa COF disponibilizar essas informações de maneira muito clara e que sejam fidedignas, né? Que sejam verdadeiras para que essas pessoas consigam tomar a melhor decisão. A melhor decisão. E nessa evolução da Divino Amor, dentro desses 6 anos, nós demos um passo muito importante agora, nesse último tempo. Né? Nesse último ano agora, nesse ano de 2025, nós tomamos ali uma medida em que o franqueado além dele receber a circular de oferta, ele estará indo para o escritório da franquia, que atualmente está em Balneário Camboriú, por motivos comerciais mesmo, motivos comerciais e motivos de colaboradores também, de equipe, né? E logística também, imagino. Exatamente. Esse franqueado, ele é convidado a ir passar pela base ali da franqueadora, conhecer todos os setores de forma individual. E aí, após isso, ele termina de fazer o pagamento da taxa da franquia. Então, para que realmente seja uma decisão, além da COF, além do contrato, uma decisão dele olhar nos olhos... Ter aquela experiência e ter a experiência da operação. Né, em cada setor. Cada setor que vai fazer parte para que ele opere a loja 100%. Então, ele vai fazer um tour ali, vai estar com a gente durante 3 dias. Passar pelos diversos setores. Conhecer a história, conhecer a marca, conhecer o fundamento, o propósito, se bate com o propósito dele, se é isso que ele realmente quer para a vida dele. E aí, depois disso, se tornamos parceiros de negócios, né? Exatamente. Priscila, você falando assim, o contrato, né, depois da circular de oferta de franquia, é redigido ali um contrato onde as partes se obrigam mutuamente. E essas partes, elas têm direitos e têm deveres também. E os direitos e deveres são tanto para o franqueado quanto para a franqueadora. E você falando, né, dessa experiência proporcionada ali antes do pagamento integral dessa taxa de franquia é algo inovador. No entanto, a franqueadora ela tem essa responsabilidade também de oferecer o treinamento e de disponibilizar todas as informações necessárias para a operação do negócio, porque esse é talvez o grande benefício de uma franquia, né? Sim. Você entrar num negócio empreendendo já com um modelo
testado e comprovado pelo mercado, então você adquire ali junto com isso. Claro que os custos pode ser que sejam um pouco mais elevados, se for comparar, né, com o empreendedorismo ali, a pessoa vai começar a sua própria empresa do zero, né, você tem uma taxa de franquia que você precisa passar, mas em contraprestação você adquire ali todo aquele conhecimento. E como um é que é serviço feito contínuo, isso? né? Porque a taxa, você vai estar investindo em um negócio, fazendo o pagamento dessa taxa por um determinado tempo que o contrato ali estabelece. E com essa equipe prestando serviços diários, né? Então, a taxa, ela tem ali, os royalties, eles têm o seu fundamento, né? Porque é um treinamento constante, na verdade, é um acompanhamento constante. Então, o nosso franqueado hoje, ele tem um acesso. Nós temos ali dentro dessa central de atendimento ao franqueado as opções, qual setor que ele vai utilizar. Por exemplo, eu estou com dúvida no setor de compras. Então, ele já direciona a dúvida dele ali para o setor específico. E nós estamos entregando dentro dessa proposta do contrato, do treinamento, que foi algo sofrido, que a gente foi entendendo com o caminhar mesmo, né? Que nós precisávamos trazer um treinamento muito bom para os nossos franqueados. Então, a gente estabeleceu mecanismos ali dentro que o franqueado, após ser franqueado, tem a sua senha e o seu login, e ele explora um canal ali dentro. Nós criamos uma academia da Divino Amor. Olha, que legal. Que tem um formato Netflix, onde ele acessa os conteúdos próprios para operar a loja dele. Então, tudo isso vai ajudando com que o franqueado vai caminhando muito melhor, né? Até porque a gente precisa deixar bem claro que esse contrato de franquia, ele não estabelece, né, uma relação de emprego, né? Não é regido nem pelo direito do trabalho e nem pelo direito do consumidor. É uma relação jurídica entre duas empresas. Então, a franqueadora é um CNPJ... Exato. E o franqueado é um outro CNPJ. No entanto, a autonomia ela é um pouco limitada desse franqueado, porque se ele realizou esse contrato de franquia, ele precisa também se adequar às normativas e ao padrão de qualidade desta franquia. Ele precisa ser algo fiel, né? A marca. As lojas são idênticas, né? O layout, o produto, os produtos, as campanhas. Ele não pode, por exemplo, comprar produtos por fora e utilizar a estrutura ali na Divino Amor para vender. Então, esse foi o grande cuidado. Sim, a gente tem colocado com muita responsabilidade esse olhar, que eu sempre volto. Eu gosto muito assim de sempre voltar. Eu dou passos para frente, mas sempre voltando para trás e olhando o controle. Né? Então, o momento em que o padre disse, olha, Priscila, espaço católico, mas eu confio em você. Então, assim, eu me sinto totalmente responsável por aquele franqueado que está representando a Divino Amor na cidade que ele está. Como ele está representando na comunidade, diante de toda a comunidade católica, como que ele está transbordando essa marca. Então, precisa ser uma casa organizada. E a organização só vem através de pessoas que têm eu falo que cada um dentro dos seus dons, né? Então, buscar o direito, buscar o jurídico é importantíssimo. Que é ali que vai... Eu falo que a casa tem mãe, né? Uma casa que tem ali a mãe, que são as regras, lugares, as regras, as normas necessárias, né? E essas normas elas precisam ser escritas para que elas também sejam respeitadas. Por isso a importância de um ótimo contrato. E eu imagino quantas atualizações, né? E quantas vocês foram fazendo desse contrato, porque o contrato ele precisa também refletir a vontade das partes. Então, a vontade da franqueadora ou dos franqueados, né, da Divino Amor, também foi evoluindo e as necessidades também foram evoluindo com o decorrer do tempo. E ainda mais você, né, que foi aprendendo também muito na base ali imagino que muitas vezes até na tentativa e erro.
Priscila, Claro, né? sim. Porque a sua formação, ela é uma formação prática. Prática. Né, de Exatamente. vivência mesmo. Exatamente. Então você foi aprendendo muito e esse suporte jurídico que você teve Muito desde bom. o início, certamente aí fez muita diferença, né? Muita diferença. Nós buscamos um conhecimento da organização, né, das franquias também. Quanto mais a franquia for clara no que ela precisa, quanto mais esse direito for claro para o franqueado e a franqueadora, menos problemas, né, a gente vai tendo no decorrer desse caminho. Então, ter um embasamento jurídico é fundamental, fundamental. E essa sua fala me leva a uma outra dúvida. Como é que é o processo de seleção desses franqueados? Qual perfil? Porque isso, inclusive, também deve constar lá, é um dos requisitos obrigatórios lá da circular de oferta de franquia. É o perfil que se espera desse franqueado. Porque nem todo mundo tem perfil para determinado ramo de atividade. No caso de vocês, como é que vocês estabeleceram isso? Como é que vocês organizaram essas normas? E como é que vocês fazem essa seleção? É muito incrível que em muitas entrevistas, hoje não sou mais eu que faço a seleção. A gente está com o Gabriel, que é do comercial. O Gabriel passou por um longo treinamento ao meu lado, praticando as apresentações. E muitas vezes, durante a apresentação, eu ajudo as pessoas a entenderem o que elas querem fazer da vida. É muito incrível isso, assim. Teve um casal que a gente começou a conversar, me chamou muito a atenção isso. Eles estavam convictos de que eles seriam donos de uma loja católica, Divino Amor. Nós começamos a conversar, uma conversa leve, suave. Eu fui percebendo que eles tinham muita desenvoltura, muito desejo de trabalhar com comida. Com comidas fitness, comidas que, né, ali desse grupo de pessoas que estão cuidando da saúde. E nós conversando, a gente foi indo, e ao final da nossa conversa, eles me agradeceram porque eu consegui transbordar o que precisava ser para ser Divino Amor. E eles começaram a perceber que o caminho deles não tinham. Eles não se enquadravam exatamente naquele perfil que se esperava, mas eles tinham potencial para empreender. Exatamente. E foi algo assim, uma experiência que marcou para mim, porque depois de algum tempo, eles compartilharam comigo a loja deles de comida, o restaurante, e fizeram muito sucesso. Eles estavam assim bombando. Eles me agradeceram muito por ajudar eles a entender. Então, a nossa apresentação da franquia, ela não tem a finalidade de vender, mas sim de clarear. É isso mesmo, sabe? Nós estamos aqui, o que a gente faz é isso. Nós temos uma apresentação bem completa, que mostra toda a vida do franqueado, como será a vida dele, o que ele vai precisar fazer, o que a franquia entrega, o que ele precisará entregar para nós, porque também hoje eu busco um franqueado que leve a minha marca, que cuide da minha marca. E não é só uma marca, no seu caso, né? Tem Exato. todo um sentido. Um sentido. Então, esse franqueado, ele também precisa me entregar um bom faturamento. Ele precisa me entregar um bom posicionamento na cidade onde ele está. Como ele está se posicionando na cidade, como que ele está me representando. Então, nesta entrevista que a gente faz ali, a pessoa, primeiramente, ela procura na internet, geralmente, né, no Instagram, ou até mesmo no nosso site, ela preenche uma ficha, e ali a gente vai marcar vai ser marcada uma apresentação, uma reunião, onde o Gabriel do comercial estará fazendo a apresentação toda passo a passo e fazendo com que essa pessoa realmente perceba se isso encaixa na vida dela, se nós temos o mesmo perfil. Temos, inclusive, um vídeo que a gente solta para a pessoa que tem o desejo de ser o franqueado, para que ele assista antes, conheça a Priscila Piatti, conheça o Luciano, conheça a Sabrina, o João, né, a família da Divino Amor, como que a história começou. Então, a gente tem um vídeo preparado para que essa pessoa assista antes de embarcar na viagem Divino Amor, né, nessa dimensão.
E, basicamente, depois desta apresentação, se houver um interesse, nós vamos dando os passos, né? E aí a gente entra em todos os detalhes. Abre-se a parte financeira. Tem que ficar claro, né? Tem que ficar, a gente tem que ajudar essa pessoa a entender como que será ali a vida dela a partir da Divino Amor. Como é que é o funcionamento dessa franquia para ver até se ela se adapta ali, né? Aquele modelo de negócio, que é um modelo de negócio também. Modelo de negócio. Priscila, apesar de todo esse cuidado que vocês tomam na seleção dos franqueados, eu imagino que já deva ter acontecido de algum não se encaixar e isso só ter sido percebido depois. Qual que é o índice de frustração, digamos assim, em relação à escolha desses franqueados? Você já precisou retomar algumas franquias? Sim, existe aquele franqueado que ele vai adquirir a marca, porque o que acontece? Eu falo que todo o processo precisa ser cuidado. Então, é como um bebezinho que nasceu, vai precisar do leite materno, vai precisar do embalo ali, até ele começar a engatinhar, até caminhar. E quando a pessoa que adquiriu, esse cliente que adquiriu, ele não tem a percepção comercial e empreendedora, pode haver uma frustração de que ele iria abrir uma loja, ele não precisaria estar dentro dessa loja, não precisaria estar gestando a loja, e que a loja caminharia por si própria. Toda a franquia existe sua margem de erro. Toda marca, por mais que seja marcas com 10 anos, com 20 anos, independente... E é até esperado isso, né? É até esperado que haja uma margem de que a pessoa ali não atinja o seu objetivo. E justamente dentro da Divino Amor a gente teve, sim. A gente teve pessoas que entraram nessa situação, né? De que ela precisava estar operando a loja, mas naquele determinado momento ela não conseguia e também não se identificou. Então, temos uma margem muito pequena. Não temos nenhuma loja que fechou, mas a gente precisou intervir e estar em determinados momentos para estar buscando o perfil correto para estar dentro da loja. E o que é incrível, Grazi, essas mesmas lojas que foram retomadas, é uma margem muito pequena, agora em números eu não consigo mensurar em porcentagem, mas ao esse franqueado se retirar ali e estar passando a vez para uma pessoa que tem o propósito e o perfil, acaba prontamente voltando o faturamento que a gente esperava. A resposta é muito rápida. É muito rápida. Então, é perfil. É um perfil realmente da pessoa ali que vai estar comprometida. E o mais importante de ser um franqueado é entender que o modelo de negócio que você escolheu é um modelo já existente e que você vai precisar ser uma réplica. Continuar esse... E não querer criar um novo negócio ali, né? Tem que respeitar as regras que foram estabelecidas. Priscila, algo que me chama a atenção é que a empresa, ela também é uma empresa familiar. Você trabalha com a sua família. Você mencionou que o seu esposo trabalha diretamente, né, na Divino Amor. A sua filha, inclusive, é responsável ali pelos produtos, pelas ideias, né, pelo desenho desses produtos que serão comercializados. Como é que é esse trabalhar em família e, ao mesmo tempo, manter todo esse profissionalismo? E algo que a gente também não pode desconsiderar você falou muito de Deus, dessa revelação do Espírito Santo, tudo isso é muito importante, mas eu imagino o quanto você teve que estudar e aprender no decorrer desse tempo todo. Fala um pouquinho disso pra gente. Vamos lá, Grazi. A questão da família é muito forte, é muito sólido, né? Ter o Luciano comigo, eu falo para ele assim, você é o meu José.
Mas isso também houve uma evolução. E a gente nem sempre pensou igual dentro da proposta da Divino Amor. Mas o Luciano, ele foi seminarista quando ele era jovem. E ele sempre sentiu um chamado no coração dele para servir a Deus. Então, o que mais, aqui trazendo um pouco bem o meu lado pessoal mesmo, o que me encantou muito no Luciano foi a religiosidade dele. Quando eu conheci ele, ele se demonstrar realmente um homem de fé. E o Luciano, ele tem uma participação incrível hoje, porque eu falo assim, ele é o braço forte, bem do lado burocrático da Divino Amor. E ele Você gosta mais do comercial? Do comercial. Então, ele foi estudando muito sistema, estudando a parte jurídica junto com os advogados, a parte o comercial mesmo ali, de sistemas, enfim. E ele tem feito assim um papel fundamental porque eu consigo cuidar das pessoas. Então, o Luciano ficou... Ter a família junto, o que eu gostaria de dizer assim, a família Divino Amor, para mim fez toda a diferença. Eu olho para eles e falo, Deus, ele assim como com Nossa Senhora, eu olho para minha família e vejo como que Jesus veio para o mundo. Deus escolheu que o menino Jesus fosse vindo por Maria. Nem por isso São José era menos importante. São José foi o que escutou o tempo todo a voz do anjo. Então, quando Nossa Senhora estava em perigo, era com São José que o anjo falava. Pega Maria e leva para outro lugar. Pega Maria agora e faz isso. Né? Transporta Maria, coloca ela no burrinho, que ela está em perigo. E São José, ele ocupou esse lugar. O lugar que era de pai, de esposo, de braço forte. E ao mesmo tempo o menino Jesus, que é o plano da salvação. Então, quando eu olho para minha família, mesmo que a Divino Amor nasceu no meu coração, que foi colocado para mim, sem a minha família, eu não conseguiria ir tão longe. O João, ele tem uma participação incrível. Eu falo assim, João Felipe, ele tem 17 anos hoje, e durante 6 anos, foi bem no tempo que ele estava ali com 10 anos, foi o momento que eu comecei a viajar. E ele dizia assim para mim, mãe, pode ir. Eu vou ficar super bem, eu vou ficar com a Bia, eu vou ficar com a avó Bebel, com a avó Inês, as avós também, um papel fundamental. Então eu vejo o servir dele na Divino Amor. Mãe, pode ir, eu tô bem. A gente voltava e nem por isso hoje o João, ele faz parte da Divino Amor, trabalha também no escritório. A Sabrina na parte dos produtos, né, esteve comigo desde os 14 anos de idade, então hoje é uma mulher, mãe do Jorge, esposa do Gabriel. E eu vejo assim que a minha família é a força que eu tive para caminhar, para ir. Então, cada um dentro da empresa com o seu papel. E o que você falou ali é muito importante. Entender que é uma empresa familiar, mas que precisa ser setorizada e ter os seus lugares, né? Então, a gente tem, inclusive, no nosso escritório, as salas, né, com os nomes, com a função que cada um opera dentro da marca. E estamos pensando em organizar ainda mais dentro desse processo jurídico para que as gerações que venham percebam a organização dessa família, que é uma empresa que é para ficar. Já estão pensando até num planejamento sucessório. Isso, exatamente. Isso é muito importante fazer também. O planejamento sucessório. Então, a gente tem a fundadora, tem o cofundador, e aí nós vamos trazendo ali uma futura presidente, né, da marca. E caminhar com a família é ter esse cuidado, o respeito, porque estamos juntos, trabalhando. E como eu falei, nem sempre pensamos igual. Mas o que eu tenho percebido é que eu e o Luciano, a cada dia que passa mais, as nossas ideias estão ficando mais próximas uma da outra. Vão ficando cada vez mais parecidos. Vão ficando cada vez mais parecidos, porque os objetivos são em comum. São em comum. E quando ali o casal, ele dentro de um negócio, ele olha para o mesmo lugar,
ele tem o objetivo de chegar no mesmo lugar, caminha-se, né? Então eu brinco com ele, eu falo assim, passa olha, pelos obstáculos. eu falo para ele assim, olha, somos aves da mesma plumagem que queremos chegar no mesmo lugar. A gente fala muito isso e isso faz com que tenha a felicidade dentro do negócio também, né? Porque acaba se tornando a vida de vocês. Como você falou assim, é muito difícil desconectar, né? É muito difícil. A vida pessoal do profissional. Exato. Vocês são as mesmas pessoas, mas com atribuições diferentes a depender do ambiente em que vocês estão. Exato. E eu tenho feito um pedido assim bem especial para eles, né? A minha essência são pessoas. Então, eu passo parte do meu dia dentro do escritório, cuidando dos franqueados, cuidando de pessoas, aplicando reuniões, conversando particularmente com franqueados que têm algum detalhe, as diretrizes da empresa. A gente fazendo toda essa orientação. A orientação. Uma das maiores orientações que eu faço para as minhas franqueadas, eu acredito assim que seja algo que tem feito a diferença na vida delas, elas entenderem como é a vida de uma dona de loja. Então, assim, até a questão de trazer horário que ela vai cuidar dela, que ela vai cuidar dos filhos, que ela vai cuidar das compras, que ela vai para uma academia, ajudar ela a coordenar o dia dela, ser uma tutora, ser uma mentora dessas franqueadas. Então, eu passo parte do meu dia fazendo essa mentoria para que minha franqueada seja uma dona de loja feliz, gente, porque é isso que precisa ser. Eu falo para elas assim, se você não é uma dona de loja feliz, não faz sentido, porque a Divino Amor é para trazer alegria para o seu coração. E a consequência vai ser o faturamento, né? É algo que você fez com alegria, depositou e venha o resultado. E eu tenho feito um pedido especial para a minha equipe, deixar eu ficar dentro da loja. Eu tenho pedido muito para eles assim, eu quero ficar dentro da loja, pelo menos. Você gosta desse contato com as pessoas e não só com os franqueados, mas com os clientes também. Eu preciso sentir, né? Eu falo assim, o termômetro. Então, o meu sonho é envelhecer dentro da Divino Amor. Eu falo que eu quero estar lá com a bengalinha dentro da Divino Amor mesmo. Eu tenho feito esse pedido especial, assim. Então, nós temos organizado pessoas para que eu possa viver isso. Quero, com a graça de Deus, começar a visitar os meus franqueados, né? Vou começar a voltar aos lugares onde a gente abriu as lojas. Eu praticamente, assim, eu e o Luciano fomos quase em todas inaugurações. Então, praticamente, assim, eu acho que dá para dizer que 90% das lojas abertas nós estivemos presentes. Isso faz a diferença também, mas eu quero voltar. Por exemplo, em Imperatriz, que já tem 6 anos, eu quero voltar lá, né, dar um abraço na minha franqueada, olhar nos olhos, ver como é que ela está. E o propósito do escritório da marca é cuidar do franqueado, amar ele, cuidar dele, assim, sabe? Estar pertinho dele em tudo que ele precisa. E o que você falou, né, Grazi, sobre o estudo, foram madrugadas, lendo, estudando, buscando conhecimento, assistindo vídeos. Então, eu acredito que, através da prática e do estudo que eu busquei, foi formando a pessoa que eu me tornei, né? Que eu estou me tornando, porque é um processo de evolução, um processo de crescimento. Evolução pessoal e profissional. E profissional. Contei com a ajuda de alguns consultores, né? Então, assim, pessoas que me despertaram para algumas coisas importantes. E entender que cada profissional, ele consegue agregar dentro do teu negócio e você não vai conseguir abraçar tudo sozinha. Nós temos, por exemplo, agora em 2026, a convenção da Divino Amor. Desde que a Divino Amor se tornou uma franquia, ainda pequenininha, né? A primeira convenção, acho que nós tínhamos 20 franqueados. Nós já realizamos a primeira convenção em São Paulo, a segunda foi no Rio de Janeiro, a terceira foi em Fortaleza. E agora a quarta convenção nós pretendemos fazer em Balneário Camboriú. E a quinta convenção quero fazer aqui em Lucas do Rio Verde. Com a graça de Deus. Onde tudo começou. Onde tudo começou. A gente está preparando a casa, né? Para que seja uma experiência, assim, fantástica, né? A gente está preparando esse momento. Tá no forninho.
Um momento que certamente será muito especial. Será muito especial. E ter esses consultores foram nos ajudando muito, né? Então eu tenho pessoas bem especiais que nos ajudaram também. E cada um, isso é importante também da gente frisar, né? Cada um tem um conhecimento ali na sua área. Na sua área. Né? Então, o conhecimento jurídico, por exemplo, é algo muito técnico que precisa de uma formação. Então, você saber o momento de se socorrer a esses profissionais também faz toda a diferença. Assim como uma consultoria financeira, uma consultoria em relação à tecnologia da informação, são áreas muito específicas. Não dá para abraçar tudo e não dá para entender de tudo. Mas tem que entender muito bem do negócio, até para poder saber contratar aí os profissionais corretos. Né? E mais adequados também. Sim. Outro ponto que eu gostaria de destacar aqui, Priscila, e eu gosto muito de trazer assim aqui a ideia do Descomplica Direito, é trazer também essa humanização para o direito, né? E quando a gente olha um contrato de franquia com todas as suas regras muito bem estabelecidas, isso é feito assim de uma maneira muito técnica que por vezes é até confundida ali com uma certa frieza, né? Mas é que precisa ser muito bem regrado mesmo. No entanto, essa aproximação com alguém, no seu caso, franqueadora, e especialmente de você ter começado lá na garagem de casa, como nós falamos, e passando por todas as etapas até chegar nessas 100 franquias, como você mencionou, torna para as pessoas que estão assistindo que é algo possível de ser feito. Sim. Porque às vezes a gente pensa assim, tem uma excelente ideia, no entanto, mas para mim eu acho que não vai dar, ou fica com medo, né, com aquele receio, ou não está disposto a passar por todo esse processo e essa evolução até chegar nesse ponto. Então, tornar isso mais acessível faz toda a diferença. Existe uma complexidade? Existe. Mas não é nada que não possa ser transposto, né, e realizado com muito estudo, persistência e resiliência. A palavra resiliência, você tocou numa palavra que faz parte, eu tenho ela escrita assim, resiliência. Porque às vezes a gente quer resultados imediatos. Exatamente. Né? E Deus, ele faz a parte dele, né? Ele ilumina os nossos pensamentos. Eu falo que o meu consultor particular é o Espírito Santo. Então, ele é o meu mentor particular, assim. Deus, ele faz a parte dele. Ele te traz a direção. Aí tem a parte que você precisa fazer. E é onde entra a palavra resiliência. Fazer todos os dias, incansavelmente. Porque ficar só na palavra acreditar também não dá. Esses tempos atrás, uma moça... É preciso ação, né? É preciso ação. Uma moça entrou em contato comigo e ela disse assim, olha, eu tenho um sonho muito grande de ter uma loja da Divino Amor. E foi incrível, porque ela falou no Instagram, e nem sempre eu consigo olhar todas as pessoas que estão ali falando conosco. Ela tinha buscado pelo site da Divino Amor, tinha se candidatado à apresentação, mas ela quis me contar a história dela. Que ela também vendia o produto na rua, como eu comecei com uma moto, uma mala, né? Que na verdade foi um pouco antes da garagem. Uma moto e uma mala. E ela disse, olha, eu tô fazendo assim, mas eu não... O meu sonho é ter uma Divino Amor. Mas eu não tenho dinheiro. Mas eu tenho um sonho muito grande de ter uma Divino Amor. Aí eu perguntei para ela assim, todos os dias você tem feito isso que você me falou? Ela falou sim. Eu falei, então você vai conseguir. Porque eu chegava na fila do banco, eu falo que até hoje, eu falo que não é uma coisa do passado, é algo presente. Eu respiro Divino Amor e solto Divino Amor. Eu vou dormir, né, agradecendo a Deus por ter um dia de trabalho e acordo pensando em Deus e na Divino Amor. E aí eu perguntei para ela, você faz isso todos os dias? Ela falou sim. Eu falei, então você vai conseguir. E de fato ela conseguiu. Ela foi caminhando
foi caminhando, foi caminhando. E chegou um momento que ela nos procurou para ter uma Divino Amor, porque nós até nesse último momento, nós começamos a entregar mais produtos. Então hoje a gente tem estrutura de loja, que é um investimento. Temos o gazebo, que é uma estrutura para aeroporto, galerias, shoppings e os quiosques. Então ela conseguiu alcançar o sonho dela com um gazebo, que é uma estrutura mais enxuta, com um investimento menor, que vai precisar de menos pessoas operando, e está fazendo muito sucesso. E aí entra a palavra resiliência. Porque a pessoa está disposta a fazer e entregar tudo que ela tem. Então Deus, ele faz a parte dele, nos trazendo saúde, trazendo inteligência, trazendo força para levantar de manhã. E aí nós precisamos fazer a nossa, né? Que é se levantar, né? E fazer o que precisa ser feito. Fazer o que precisa apesar ser das feito. dificuldades. Apesar das dificuldades, que não são poucas. E sempre surgirão novas. Sempre surgirão novas, não são poucas. E é isso, assim, a constância também, né? Então, dentro desse processo todo, a pessoa que tem o desejo, é possível. É possível. Hoje, Priscila, quais são... Estudar é importante. Muito. É importante, gente. Muito. Tem que ter conhecimento, né? Tem que ter conhecimento. Eu sempre falo assim, o conhecimento, ele liberta. Sabe, Grazi, que está dentro de um dos meus treinamentos que eu falo assim, quem fala com conhecimento fala com autoridade. Porque se eu conheço o produto que eu estou te entregando, eu sei sobre ele, você vai escutar o que eu tenho para falar. Então, seja em qualquer âmbito, qualquer área, conhecimento nos traz muita força, né? Credibilidade. Priscila, hoje, no patamar que a Divino Amor está, quais são os principais desafios jurídicos que vocês enfrentam? Hoje nós temos, inclusive, uma assessoria jurídica especializada em franquia. E é realmente assim, hoje o desafio jurídico para nós é essa atualização dos contratos. Né? Que a cada tanto tempo as marcas precisam se atualizar. E tem franqueados que, graças a Deus, já estão com 6 anos de loja e essas atualizações precisam ser revisadas, precisam ser relidas, juntamente com esses franqueados que foram os primeiros. Porque é por prazo determinado, né, o contrato. Aí começa a ter a renovação e as atualizações. Hoje é um desafio, né? Porque são bastante pessoas, né? Então está tendo reuniões individuais com esses franqueados, a leitura dos contratos. E trazer para o franqueado essa estruturação jurídica aconteceu com a gente, de ter um setor jurídico há pouco tempo. O franqueado entender que a franquia agora tem um setor jurídico também é um desafio. Porque a palavra, olha, o setor jurídico entrará em contato com você, assusta. Assusta, né? As pessoas têm medo ainda de advogados. Têm medo. E, na verdade, é para que haja um esclarecimento e não haja um aborrecimento. Evitar os conflitos, é o que a gente sempre fala, né? Trabalhar com regras claras. Para que não haja nenhum conflito, problema depois. Então, ou pelo menos a gente minimize. É um desafio, sabe? Que agora a gente tá implantando. Está implantando e que o nosso franqueado não se assuste com esse setor. É um setor para cuidar. Eu falo assim, quando algo está sendo cuidado juridicamente, você pode ter certeza que está sendo estudado. Então, mas trazer isso aos poucos assusta um pouco, né, para quem não tinha. Então, para nós está sendo um desafio e realmente fazer essas atualizações, assim. Muito bem. Priscila, agora, se deixar aqui, a gente vai longe, né? Vai. Eu tenho sempre algumas palavrinhas que eu gosto de colocar aqui para você fazer aquele exercício de livre associação, que é a primeira coisa que vem aí à sua mente quando essa palavra é dita. Tá. E eu começo com divino amor. O que é divino amor para Priscila? É o próprio Jesus. A palavra divino amor para mim é o próprio Deus
divino amor, né? Algo que vem do coração e do coração da Virgem Maria também. E franquia? A palavra franquia, multiplicar o que deu certo. Muito bom. Um sonho? Um sonho que cada pessoa que entre na Divino Amor, seja na cidade que ela entrar, ela sinta o mesmo propósito, o mesmo amor. Aquilo que foi colocado desde o início. Esse é o meu sonho, assim. Contrato? Clareza. Estar claro e estar disponível a ler. Uma lição? Essa palavra é nunca deixar de escutar a voz do seu coração. Se o seu coração fala para você não fazer alguma coisa, não faça. Porque depois a gente aprende que nunca deixar de escutar o coração. Priscila, e agora, para quem está em casa nos assistindo e que tem um pequeno negócio ou que pensa que franquia, ser franqueador não é para ele, que é algo muito distante, o que você diria para essa pessoa? Primeiramente, entregar para Deus o seu sonho, o seu propósito, que Deus possa realmente te dar uma direção. Então, entregar para Deus primeiramente e acreditar que aquilo que Deus colocou no seu coração é o que Ele já sonhou para você. Já está lá, já foi sonhado por Ele primeiro, porque Ele não permitiria que você sonhasse com algo que não seja alcançado, que não seja palpável. Então, não desista do seu sonho, não desista de buscar. Tenha resiliência, constância e muita fé. Essa seria a mensagem. Muito bom. Priscila, fiquei muito, muito, muito feliz de tê-la aqui. Igualmente. Aproveitando, né, essa sua vinda para cá, né, e deu certo para a gente gravar. Sim. Te desejo ainda mais sucesso. Amém. Muitas alegrias. Obrigada, Grazi. Muito obrigada. Obrigada. Eu também quero agradecer, né? Como quando você me ligou, eu prontamente disse sim. E dizer para você que você continue também com essa luz irradiante, né? E inspirando pessoas a se organizarem e cuidarem, né? Que tenham clareza, esclarecimento. Tem ajudado muitas pessoas, inclusive nós também. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Obrigada. E esse foi o nosso segundo episódio do Descomplica Direito. E você já sabe, aqui o direito é tratado com muita humanidade, de forma clara e acessível. Continue nos acompanhando aí nos próximos episódios.